Olá, gente! Hoje eu vou corrigir a atividade sobre espelhos esféricos. Primeira questão. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 6 metros. Uma senhora de 1,6 metro de altura caminhando na direção paralela ao muro é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro? Então, a gente tem aqui a situação em que tem um muro de 4 metros de altura e uma senhora que está paralela a ele caminhando em sua direção, né? Então, a gente pode fazer esse cálculo por semelhança de triângulos. Sim, e a questão pede qual a distância que essa pessoa, que essa mulher tem que estar do muro para que ela seja coberta completamente pela sombra do muro. Lembrando que a sombra desse muro na horizontal é de 6 metros. Então, a gente vai calcular a que distância essa mulher tem que estar do muro para que ela seja coberta totalmente pela sombra dele. Então, a figura representa o muro aqui, ó. Essa seta maior representa a altura do muro. E aqui na horizontal a gente tem 6 metros, que quer dizer que é a sombra do muro. E a gente tem a mulher aqui, a altura dela, 1,6 metros. E a gente tem uma certa distância aqui e outra certa distância aqui, que é o que a gente vai calcular. Então, por semelhança de triângulos, por quê? Porque a gente tem um triângulo maior aqui, ó, formado pelo muro e sua sombra, só passando a diagonal aqui. E a gente tem o outro triângulo menor. Vocês percebem que esses triângulos são iguais? Então, eles são iguais, só que em tamanhos de proporções diferentes. Então, a gente pode fazer a semelhança de triângulos. Algo que é muito importante observar é que quando você for fazer a semelhança de triângulos, você tem que colocar, por exemplo, aqui a gente tem a altura do muro, que é 4, do outro lado você vai ter que colocar a altura da mulher, dessa senhora. Então, tem que ser dessa forma. Se aqui você colocou a altura embaixo, você vai ter que colocar a altura aqui também embaixo. O comprimento do muro aqui, 6, né? Então, o comprimento aqui, dessa outra parte aqui do triângulo, ó, esse grandão, o comprimento dele é 6. O comprimento desse outro menor é 6 menos x. Por quê? Porque eu sei que esse valor todo vale 6. E eu não tenho o valor dessa parte aqui. E eu quero descobrir essa. Se eu não tenho o valor, eu coloco um x aqui. Então, essa vai ser 6 menos essa parte aqui, que vale x. Então, a gente vai colocar 6 menos x. Comprimento em cima, nos dois, e altura embaixo, tá certo? Então, sempre que você for fazer semelhança de triângulos, tem que ser as partes correspondentes, tá bom? Continuando, a gente vai fazer o quê? 6 vezes 20, produto do meio pelos extremos, 6 vezes 4 vai dar 24. 24. E 4 vezes menos x vai dar menos 4x. Menos 4x igual a 6 vezes 1,6, que dá 9,6. Aqui a gente passa o 4 para lá, né, para ficar positivo. 4x igual 9,6. 24 menos 9,6, que vai dar 14,4. E 4x, o 4 passa para lá dividindo e o x vai dar 3,6. 3,6. Então, o tamanho desse x aqui, ó, que é a distância que ela tem que estar do muro, a gente descobriu que é 3,6. Então, é a alternativa D, 3,6. Vamos para a segunda questão. Diversos tipos de espelhos podem ser usados em aparelhos tais como telescópios, binóculos,
e microscópios. A figura a seguir representa um objeto puntiforme em frente a um espelho plano. A gente tem o objeto aqui, está em frente a um espelho plano. Considerando-se a reflexão da luz nesse espelho, proveniente do objeto, sua imagem será formada na região. Gente, quando a gente tem um espelho plano, na região, aí tem aqui 1, 2, 3 e 4. Aí você vai ter que saber onde a imagem desse espelho vai ser, desse objeto vai ser projetada lá no espelho, né? Atrás do espelho. Então, quando a gente tem um objeto que está em frente a um espelho plano, a imagem dele tem que ser simétrica ao objeto, certo? Ou seja, a mesma distância, a distância do objeto até o espelho tem que ser igual à distância do espelho até a imagem, tá certo? E tem que ser no mesmo, por exemplo, na mesma altura aqui que está do espelho, essa altura aqui, ó. Tanto a altura para cima quanto para baixo. Então, tem que ser esse daqui, ó. Vamos imaginar aqui. O 1 não é, porque ele já está acima do objeto, né? Essa imagem aqui já vai estar acima. Já não é, já está fora. O 3 não é, por quê? Porque a distância do objeto até o espelho é bem maior do que o 3 até o espelho. Então, não é o 3. Vamos ver se é o 2. O 2 não pode ser porque está abaixo, né? E a gente percebe também que parece que ele está bem mais próximo do espelho do que o objeto. Se a gente tivesse como medir, a gente ia perceber que o 4 nem precisa medir, né? Porque anulando os outros, a gente vê que o 4 é o que está mais próximo de ser a imagem do objeto, né? Então, ele está à mesma distância e à mesma altura aqui, ó. Tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a terceira. Um lápis de altura, 16 centímetros, encontra-se diante de um espelho esférico convexo, com distância focal de valor absoluto 40 centímetros. A imagem do lápis tem a mesma orientação deste e altura igual a 3,2 centímetros. A que distância do espelho encontra-se o lápis? Gente, para esse tipo de questão, a gente tem o estudo analítico, né? Esse tipo de questão, a gente anota os dados primeiros para a gente não se perder. Então, um lápis de altura. Então, a altura do lápis, gente, é a altura do objeto, né? Então, o objeto vai ser O, igual a 16 centímetros. 16 centímetros. Encontra-se diante de um espelho esférico convexo com distância focal, então o Fzinho vai ser o quê? 40 centímetros. A imagem do lápis tem a mesma orientação deste e altura igual a 3,2 centímetros. Então, a imagem é o Izinho, gente. A altura dele é dada pela letra I. A altura dessa imagem. 3,2 centímetros. A que distância do espelho encontra-se o lápis? Para descobrir a distância do espelho, eu tenho que descobrir o valor do P, tá certo? Se pedisse a distância da imagem, era o P', mas ele quer a distância do objeto até o espelho. Gente, lembrando, a altura do objeto é o O, representado pela letra O. A altura da imagem é representada pela letra I. Distância focal pela letra Fzinho. Distância do objeto até o espelho, representado pela letra P. E distância da imagem até o espelho, representada pela letra P'. Em alguns casos, pode ser que tenha alguma mudança, mas não vai influenciar na questão. Mas na maioria das vezes aparecem essas letrinhas aí. Então, a gente tem aqui, pela formulazinha que associa a altura dos objetos às suas distâncias até o espelho, né? O I, a distância da imagem,
sobre a distância do objeto, ou a altura, quer dizer, da imagem sobre a altura do objeto, vai ser igual a menos P', que é a distância da imagem até o espelho, sobre o P, que é a distância do objeto até o espelho. Então, o I a gente tem aqui, que é 3,2, é só substituir aqui. O O é 16, só substituir. Menos P' eu não tenho, não deu na questão, e nem o P. Então, a gente vai fazer produto do meio pelos extremos, que vai ficar menos 16, eita, esqueci do 1. Menos 16 P' igual a 3,2 P. Isolando aqui, ó, isolando aqui o P', a gente vai ter que o P' vai ser menos 1 sobre 5 vezes P, tá certo? Quando você isolar aqui, passa esse aqui para lá, dividindo, o resultado vai dar 1, menos 1 sobre 5 P vezes P. Então, eu não encontrei nem o valor de P e nem o de P'. Por quê? Porque ainda tem o P aqui, a gente vai ter que descobrir. Para a gente descobrir, nós vamos jogar naquela outra formulazinha. Ela relaciona o foco e as distâncias, né? Então, a gente vai colocar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, o foco, né, que deu P40. Só que a gente tem um espelho convexo, né, gente? Porque aqui diz, por que é um espelho convexo? Que a imagem do lápis tem a mesma orientação deste e altura igual a 3,2 centímetros. E neste caso aí, ele é um espelho convexo. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Distância focal de valor absoluto 40 centímetros. A imagem do lápis tem a mesma orientação deste e altura igual a 3,2. Aqui a distância do espelho encontra-se o lápis. No caso, se ele fosse com aqui está falando, ó, espelho esférico convexo. Sempre que ele for um espelho convexo, a gente vai colocar o menos aqui, ó, no foco, tá certo? Porque o espelho convexo, o foco sempre é negativo. Aí vai ficar menos 1 sobre 40, que foi o foco, igual a 1 sobre P, menos 1 sobre, ou 5 sobre P. Por quê, gente? 5 sobre P, aqui já é calculado. Vai ser o quê? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. O P', aqui era para ser o P', né? 1 sobre P'. 1 sobre P'. Só que esse P' a gente descobriu que ele é o quê? Vou colocar 1 aqui, no lugar do P' vou colocar o valor dele, que é menos 1 sobre 5 vezes P, né? Menos 1 sobre 5 vezes P. Resolvendo isso aqui, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Sinal negativo aqui, sobre P, se P vem aqui para baixo. Então, por isso que aqui vai dar menos 5 sobre P, menos 1 vezes 5, menos 5 sobre P. Por isso que esse resultado aqui dá 5 sobre P. Resolvendo aqui, menos 1 sobre 40, 1 menos 5 vai dar menos 4. Então, a gente vai ter menos 4 sobre P. E a gente faz produto do meio pelos extremos. P vezes 1 vai dar P. 40 vezes menos 4. Como os dois são negativos, a gente pode multiplicar por menos 1 para o P ficar positivo, né? Então, 40 vezes menos 4, 4 vezes 4, 16. Aumenta o zerinho aqui, 160 centímetros. A alternativa é 160 centímetros. Quarta questão. Um espelho esférico pode ser obtido a partir de uma superfície esférica metálica suficientemente polida a ponto de refletir a luz de forma regular, permitindo a geração de imagens. No entanto, as imagens produzidas por espelhos esféricos são distorcidas em relação aos correspondentes objetos, como pode ser visto no famoso autorretrato
no espelho esférico de MC Escher, mostrado na figura 1. Aqui a gente tem espelho côncavo e um objeto aqui. Para se ter uma ideia de como essas distorções ocorrem, considere um quadrado localizado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Ó. Quadrado aqui, sobre o eixo principal, que é esse aqui. Como ilustrado na figura 2, em que V é o vértice, F é o foco e C é o centro de curvatura do espelho. Nesse caso, a imagem do quadrado gerada pelo espelho terá a forma de um... Gente, para construir essa imagem, a gente vai usar aqueles raios notáveis, né? Incide paralelo e sai passando pelo foco, ou incide pelo foco, sai passando paralelo. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. E assim vai. E incide no centro e volta por ele mesmo, né? Então, a gente pode usar qualquer um daqueles raios notáveis para saber como que essa imagem vai ser formada. Como ele é um espelho côncavo e ele está aqui acima do centro de curvatura, ó, vamos ver aqui o que acontece. Para construir a imagem do objeto, deve-se inicialmente notar que o lado CD está exatamente acima do centro de curvatura C, foi o que eu disse, né? E, portanto, terá sua imagem CB invertida, que é essa imagem aqui, ó, tá aqui embaixo. CB aqui invertida. De mesmo tamanho que o próprio lado CD e estará localizado no centro de curvatura C. Isso quando o objeto está acima do centro de curvatura, né, gente? Vocês sabem disso. Dependendo, o espelho côncavo vai depender da posição que esse objeto estiver. Dependendo da posição, a imagem vai ser gerada de alguma forma, ou invertida, ou direita. Só tem um caso que ela fica direita, né? Então, estará localizada no centro de curvatura, mas abaixo do eixo principal, que é esse aqui, o eixo principal. Já para determinar a imagem do lado AB, que é esse lado aqui, ó, AB, a gente deve pegar a posição da imagem do ponto A. Que esse ponto A aqui, ó, a gente pega a posição dele e vai fazer o que, ó, incide pelo foco e sai passando paralelo. A outra que a gente pegou aqui foi do ponto D aqui, ó. Incide paralelo e sai passando pelo foco. O ponto de cruzamento aqui é onde eles vão ser formada a imagem, né? Então, nesse caso, a gente percebe aqui, ó, que nesse ponto foi formada uma imagem aqui, ó. A gente pode perceber que não é mais um quadrado essa imagem. Ela vai ser o quê? Não é mais um retângulo. Deixa eu ver se aqui no caso é um quadrado. Ele vai se formar aqui um trapézio, não é, gente? Aqui vai formar um trapézio e não mais um quadrado. Então, a imagem AB é invertida e menor do que o lado AB e será localizada entre o centro de curvatura C e o foco F. Sendo assim, a imagem formada do quadrado será um trapézio, alternativa C. Vamos para a quinta questão. Uma lenda sobre Arquimedes é que ele ajudou a salvar Siracusa da invasão dos romanos. Segundo conta, quando Siracusa ficou sob ataque das forças navais romanas, Arquimedes ordenou que dezenas de soldados se dispusessem próximos à praia, formando um arco, e empunhassem seus escudos metálicos, formando um grande espelho semiesférico. Dessa forma, a luz do sol refletida nos escudos era focada nas velas dos navios, que em pouco tempo começavam a queimar. Uma forma de entendermos o que ocorreu consiste em tratar o conjunto de escudos como um espelho. Deixa eu ver aqui, onde foi que parou? Saiu do lugar aqui. Como um espelho. Letra A, côncavo. Gente, primeiro, para essa luz convergir para um ponto, ele tem que ser um espelho côncavo, tá bom? Porque o espelho convexo, ele diverge. Então, a gente vai tirar aqui, ó, o convexo da letra C e o plano da letra E e o convexo da letra D. Sobrou apenas a letra A e a letra B.
Côncavo com raio de curvatura igual à distância dos soldados aos navios romanos, pois quando raios de luz paralelos entre si atingem o espelho, eles são refletidos e convergem para o centro do espelho. Não, gente. Eles são raios paralelos, quando eles chegam, eles são refletidos passando pelo foco e não pelo centro de curvatura. Vamos ver a letra B. Côncavo, com raio de curvatura igual ao dobro da distância dos soldados aos navios romanos, pois quando raios de luz paralelos entre si atingem o espelho, eles são refletidos e convergem para o foco do espelho. Então, a alternativa correta é a letra B. Aqui temos uma explicação também, de outra forma. Para que os raios de luz solares paralelos entre si sofram reflexão e convirjam para um ponto, o espelho deve ser côncavo. Por sua vez, o ponto para o qual os raios de luz convergem denominam-se foco e sua distância até o espelho é metade de seu raio de curvatura. Então, realmente, a alternativa B a correta. Bons estudos, gente!